Olá! Estou aqui para compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor, né? Nos últimos dias, nos últimos tempos, eu tenho um trabalho, um projeto onde estamos estudando a Bíblia, redescobrindo sua Bíblia, conhecendo um pouco da história da Bíblia. Talvez você comece a querer conhecer a história, o que aconteceu, e você vai estudar, começa a ler e talvez não conclui, né? Já ouvi muitos relatos de pessoas que começaram a ler Gênesis e foram indo para os próximos livros e não finalizaram. Então, se você é uma pessoa dessa, assista esse vídeo e também entre em contato comigo que eu posso auxiliar você, para você entender, para você conhecer a história da Bíblia. Vamos conhecer e entender a história do povo de Deus juntos, né? E hoje eu vou falar sobre dois livros interessantes, dois profetas que talvez você nem deve ter ouvido falar, ou se ouviu foi pouco, né? Que é o livro e o profeta Amós e o profeta Oséias. São dois livros curtos que você conseguirá ler em 1 ou 2 semanas. São considerados profetas menores porque o livro é mais curto. Tem os profetas maiores, onde os livros são mais extensos. Então, a história de Amós e de Oséias aconteceu num período semelhante, né? Os dois profetizaram para o povo praticamente no mesmo período. E foi lá depois do reinado de Salomão. Passaram alguns anos e o reino se dividiu. Depois Salomão era filho de Davi, teve o reinado de Davi. Davi é um homem bem conhecido, você já deve ter conhecido a história dele. Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. E depois se dividiu e veio muitos reis infiéis, reis que não adoravam somente ao Deus, ao nosso Deus, eles adoravam em outros deuses. Então Deus levantou profetas, homens do Senhor, para falar, o juízo de Deus está próximo, vocês precisam se aproximar de Deus, vocês precisam voltar a ser aquele povo que eu tirei lá do Egito, vocês precisam voltar a ser aquele povo que caminhou 40 anos no deserto e me adorava, E Deus continuava sendo esse Deus que queria proximidade com o povo da aliança dele. Então Amós e Oséias foram dois profetas que Deus levantou para falar o reino do norte, O reino de Israel. O reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel, o reino do sul era o reino de Judá. Então esses dois profetas Deus levantou para falar ao reino do norte. Oséias foi um profeta que Deus levantou para profetizar sobre o amor, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre o povo da sua aliança, sobre o amor incondicional. E Amós foi um profeta que Deus levantou para falar sobre justiça. Ele clamava muito sobre justiça social. E a história de Oséias é uma história um pouco que você, quando você lê, você se assusta. Mas dentro do livro de Oséias a gente vê como Deus foi um Deus amoroso, como Deus foi um Deus que perdoa, como Deus é um Deus que nos ama, que nos cuida. Deus usou a história de Oséias para falar com o povo de Israel. Oséias, ele casou com uma prostituta, ou algumas versões diz, mulher adúltera. E o que é isso? Por que Deus fez isso, Quando a gente lê, a gente vê o impacto disso já na hora. E Deus quis mostrar para o povo de Israel, naquela época, que Israel estava sendo igual a mulher de Oséias, Que Deus era como Oséias. Deus cuidava daquele povo, do povo de Israel, e o povo mesmo assim se prostituía com as coisas do mundo. Oséias teve 3 filhos e os filhos representavam algo para Israel, O nome deles representava em alguma coisa para Israel. E Deus então usou a vida, a história de Oséias para falar com o povo de Israel. E eles tiveram os 3 filhos e a Gomer, a mulher de Oséias, ela voltou para aquela vida que ela tinha. Foi buscar outros homens, outros amantes, e Deus falou para Oséias ir lá resgatar ela, cuidar dela e aceitá-la de volta. E Oséias fez isso. Isso traz uma lição para nós.
que Deus nos aceita. Deus nos busca lá do mundo. Deus, mesmo nós nos prostituindo com as coisas do mundo, mesmo sendo pessoas infiéis a Deus, Deus nos resgata, nos limpa e nos quer de volta. Então essa foi a principal história, o principal ensinamento do profeta Oséias para aquele povo, e eu creio que é um ensinamento para nós, porque Deus nos buscou, Deus nos quer de volta, mesmo nós cometendo coisas, buscando as coisas do mundo, colocando as coisas do mundo em primeiro lugar na nossa vida. Deus nos quer, Deus nos aceita, Deus nos busca. E dentro do livro, Deus se mostra como um Deus acessível, Deus se mostra como um Deus bom, como um Deus generoso, como um Deus amoroso e como um Deus misericordioso, né? E isso Deus é hoje para nós. Mesmo nós querendo buscar as coisas do mundo, mesmo muitas vezes nós não colocando Deus em primeiro lugar da nossa vida, Deus se mostra como um Deus que nos ama. Deus ama você e Ele quer você de volta. E essa palavra, Deus nos chama de volta, é mencionado 15 vezes no livro. Então Deus chamava aquele povo, o povo de Israel, de volta. Deus queria o povo de volta. E Deus quer você de volta. Deus chama você, Deus quer abraçar você, né? Tem uma passagem lá no livro de Oséias que fala que Deus cuida dele como um pai, desde quando eles eram um filho pequenino lá no Egito. Então Deus tirou eles do Egito e cuidou deles até ali. E mesmo assim eles viraram as costas para Deus e buscavam outros deuses. Então essa é a história basicamente do livro de Oséias. Estude, lê ele, busque, se aprofunde, tira todas as suas dúvidas. E no mesmo período teve Amós, né? Amós foi levantado por Deus. Ele era um pastor, uma pessoa do interior que Deus levou para falar ao reino de Israel, ao reino do norte. E ele falava bastante lá em Betel. Ele profetizou bastante em Betel. Betel era um lugar onde eles levavam sacrifício, né? Eles faziam um sacrifício de holocausto para Deus, né? E Oséias e Amós foi uma pessoa que ele buscou muito por justiça social. Ele foi levantado e falou bastante sobre, ele acusou bastante coisas, denunciou bastante coisas como imoralidade, injustiça social, violência, luxúria dos ricos, opressão sobre os pobres, impostos exorbitantes, juízes aceitando suborno, pessoas, pesos e medidas injustas. Então, dentro do livro de Amós você vai ver que ele acusou bastante sobre isso. E algo bem interessante do povo de Israel naquela época, que eles faziam, eles achavam que por ele ser próspero, porque era um reino muito rico, era um reino muito próspero, e eles achavam que por ele ser próspero financeiramente, eles achavam que Deus estava se agradando com a adoração deles, com o culto deles, né? Com os rituais que eles faziam de cultuar o Senhor. Eles achavam que isso Deus se agradava, que aquilo era o suficiente, por isso que eles eram prósperos. Mas não, nem toda vez, nem toda pessoa que é próspera, Deus se agrada da atitude dela. Então, e esse é um exemplo lá para nós, do povo de Israel. Eles achavam, por eles ser financeiramente próspero, eles achavam que Deus estava se agradando. Então não se engane, né? Se você vê algo próspero e não necessariamente aquilo lá é de Deus. Sim, muitas coisas prósperas é de Deus, mas nem tudo é de Deus. Então não é porque é próspero é de Deus, e não é porque é pequeno, não é próspero, não é de Deus. Deus se agrada do nosso coração, né? Deus se agrada da nossa adoração genuína, da nossa intimidade com Ele, não de prosperidade, né? Se eu sou próspero, eu estou bem com Deus. Então, isso eles achavam que era. Então, vamos dar um exemplo. Ah, eu sou próspero, eu vou lá no domingo, faço o que Deus quer só na igreja, e durante os meus dias eu faço qualquer coisa, eu vivo de qualquer jeito, e Deus está se agradando daquilo lá. Não, Deus não se agrada disso.
né? E o texto central do livro de Amós, que eu achei, de tudo que eu estudei entre Amós e Oséias, que são dois profetas que falaram quase no mesmo período, esse texto foi o que mais me chamou a atenção e foi o que mais falou comigo em relação ao que a gente vive hoje, o que a igreja vive hoje, que se encontra em Amós 5, versículo 21 ao 24. Eu vou ler na versão NTLH. Essa versão é bem clara, mas todas as versões de Bíblias que você lê, você vai ler isso daqui. Mas não tem mais claro, né, que isso. Justiça e não sacrifícios. O Senhor diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem ofertas de cereais, nem os animais gordos que você oferecem como sacrifício de paz. Parem com esse barulho de suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr, né? Isso daí fala, passa de geração para geração, fala conosco, né? Deus quer justiça, não quer sacrifício, né? Sacrifício em vão, sacrifício que não mostra quem realmente eu sou. É fácil a gente se sacrificar, é fácil a gente ir lá prestar sacrifício, é fácil eu ir lá na igreja cantar, levantar as mãos, adorar o Senhor e mostrar que eu sou uma pessoa que eu adoro a Deus. Mas não é isso que é o suficiente, porque quando a gente não pratica a justiça de Deus, a nossa adoração é em vão. É em vão eles ir lá em Betel fazer sacrifício, é em vão. Porque eles faziam sacrifício a Deus, mas eles adoravam em outros deuses, né? Eles prestavam em holocausto, eles iam toda vez, faziam isso, mas eles adoravam em outros deuses, eles colocavam em outras coisas na vida deles. Então, enquanto isso é relevante hoje para nós, de nós fazermos as coisas para Deus, mas ao mesmo tempo nos agradarmos com as coisas do mundo, nos satisfazermos com as coisas do mundo. E eles não queriam mais ouvir, né, o que Amós estava falando, porque eles achavam que eles estavam bem, né, que Deus estava prosperando eles. Só que cerca de 60 anos após o ministério de Amós e Oséias, tudo que eles profetizaram aconteceu. Deus mandou fome, Deus mandou seca, Deus mandou castigo de terremoto para eles. E mesmo assim eles continuaram tendo aquelas práticas pecaminosas, né? De práticas pagãs. E cerca de 60 anos após, a gente sabe que veio a destruição para o povo de Israel. Eles foram levados para o cativeiro, foram levados para o exílio e acabou ali para eles, né? Mas no final dos dois livros, Deus dá uma palavra de esperança, que é uma palavra de esperança para você. Deus fala que sobre a vinda de Jesus, que virá alguém, né? Um rei, um Messias, que irá limpar tudo isso, né? Só que nós precisamos aceitar, né? Nós precisamos buscar, nós precisamos deixar Deus conduzir a nossa vida. Nós precisamos parar de nos prostituir com o mundo. Nós precisamos parar com as nossas práticas pagãs. Nós precisamos buscar o Deus verdadeiro, o nosso Deus. E em Oséias 14, 4 diz assim: o Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ela dará flores como os lírios, as suas raízes serão profundas como as das árvores de Líbano. Deus vai curar, né? Isso que é uma promessa da vinda de Jesus, vinda do Messias. Mas nós precisamos aceitar, nós precisamos querer, né? E uma pergunta
dentro do livro que eu estou usando, né, ele fala assim, de que maneira uma passagem como Amós 5:21 a 24 é aplicada ou ignorada pelos cristãos hoje, né, aquela passagem que eu li antes sobre as pessoas que prestavam sacrifício a Deus, mas não praticavam a justiça de Deus. Então vamos praticar a justiça de Deus, vamos ir lá no domingo adorar o Senhor, mas vamos levar esse domingo pro resto da nossa semana, né? Adorando a Deus todos os dias de nossa vida, não oferecendo um amor, um cristianismo que seja superficial, né? Não oferecendo a superficialidade para Deus. Deus quer que vamos mais fundo. Então mergulhe mais fundo. Não seja raso, não seja superficial. Estude esses livros e se aprofunde e vê o que Deus quer falar com você. Até que ponto você procura viver sua vida de acordo com os padrões de justiça de Deus? Até que ponto você leva a sua vida com os padrões de justiça de Deus? Pare e pense. Se você está adorando a Deus só no final de semana, só no culto, está cantando louvores, está levantando a mão, ou se você está levando a sua vida conforme Deus quer, conforme a justiça de Deus, né? Então eu quero convidar você a estudar a palavra de Deus, a se aprofundar, a buscar e a estudar esses dois livros dos profetas Amós e Oséias. Deus quer falar muito ao seu coração, né? Deus fala conosco em todos os instantes. E eu quero mostrar os dois livros que eu tenho usado para estudar, que é Redescobrindo Sua Bíblia. É um livro muito prático para você começar a estudar, entender a história, o que Deus fala, o que aconteceu. É muito interessante para você começar a estudar. E esse daqui é Manual Bíblico MacArthur. E esse daqui também é muito bom para você se aprofundar. Estou usando os dois. Então o estudo que eu fiz hoje é baseado nesses dois livros. Então se aprofunde na palavra de Deus. Busque ao Senhor, ore, peça a Ele sabedoria e entendimento para você conhecer e para você saber o que Deus quer falar ao seu coração. Deus abençoe e vamos estudar a palavra de Deus.